Voltando ao local do impacto do forte ataque, vemos que um rastro de destruição se estende de onde Naeun estava de pé. Confusa, ela olhava para sua mão, provavelmente pensando se isso que aconteceu foi mesmo real. Impressionado, Ajin perguntava se aquilo agora há pouco era uma espada de luz, mas Naeun não sabe dizer ao certo. Mas deixando isso de lado, Naeun pergunta a Ajin se ele está bem, o que Ajin responde com um sim, mas Naeun parecia um pouco estranha, pois estava suando muito enquanto tinha uma expressão cansada em seu rosto. E enquanto ele dizia que era um alívio ele estar bem, vemos que sua vista fica turva até o ponto em que ela desmaia, o que preocupa Ajin por vê-la desabando assim repentinamente. Algumas horas então se passam e vemos que já está de noite, e Naeun, com uma cara de sono toda babada, acorda. E quando percebeu o que estava nas costas de Ajin, ela teve uma mudança completa em sua expressão. Vendo que a bela adormecida acordou, Ajin fala que a estava carregando porque ela não acordava de jeito nenhum, e com a voz trêmula Naeun pede para ele colocá-la no chão imediatamente, mas Ajin pergunta se ela quer mesmo que ele a solte, e Naeun confirma envergonhada, falando para ele largá-la logo, e insistindo muito para que a coloque no chão. Ajin fala que ela quem sabe, e a coloca no chão, mas no momento em que Naeun toca o chão, suas pernas não conseguem sustentar seu corpo e ela cai de bunda no chão. Extremamente em choque, Naeun olha para suas pernas com uma cara assustada, e pergunta o que tem de errado com elas, e Ajin, com uma cara cômica, pergunta se essa é a primeira vez dela passando por uma exaustão de mana, mas ao receber tal notícia Naeun fica ainda mais em choque. Ajin percebe que ela ficou muito em silêncio e deduz que ela não sabia do que se tratava. E explicado que exaustão de mana é um estado onde a pessoa entra após usar toda a mana de seu corpo, e nele a velocidade de recuperação de mana é reduzida. Envergonhada e irritada, Naeun diz que já sabia disso, enquanto Ajin fala que ela não vai conseguir se mover direito pelos próximos 2 dias, e fala para ela subir de volta nas costas dele. Momentos depois, vemos que Naeun não teve outra escolha senão ir de carona nas costas de Ajin. Mas quebrando o silêncio, Ajin pergunta se ela vai continuar usando um arco, e ela pergunta de que bobagens ele está falando tão repentinamente. Ajin diz que sabe o que ela sentiu hoje, e Ajin pensa que hoje, sem querer, Naeun despertou seu talento, um poder que pode ampliar tremendamente suas habilidades, uma espada dominante que pode massacrar centenas de monstros e djinns com somente um único golpe. Alguém que não pode ser parado em uma batalha de larga escala, uma literal rainha do campo de batalha. E Ajin pensa que para esse futuro, seria melhor ela largar o arco, mas irritada, Naeun chama Ajin de merda, e irritada ela começa a se balançar nas costas dele, dizendo que ele não deve agir como se soubesse de tudo. E Ajin só consegue pensar que ela tem um longo caminho a percorrer. Depois de andar mais um pouco, Ajin coloca Naeun em um banco de madeira e fala que as instalações do portal estão logo à frente, e fala que ela pode ir sozinha daqui, mas Naeun pergunta onde ele vai ir tão de repente, mas como quem não está nem aí. Ajin fala que está atrasado para o toque de recolher do seu dormitório, e Naeun pede para ele esperar e levá-la com ele. No dia seguinte, várias pessoas estavam comentando sobre a Naeun ter sido atacada por um djinn, e já havia se espalhado que o culpado era Sven da classe mundial, enquanto os outros alunos fofocavam sobre o ocorrido do dia anterior. Ajin está se dirigindo para a sala de número 303, e lá dentro estava Sulio, juntamente com vários rostos conhecidos e alguns que ainda não haviam sido apresentados, dentre eles está Kim Orak, Shin Jongak, Youyeon Aili Onditan, e Ajin via aquilo tudo como uma reunião de todos os personagens principais da novel. E vemos o que aconteceu no dia anterior ao incidente no clube de caça, e vemos que naquele mesmo dia, Sulio disse que queria pedir um favor a Ajin. E ele perguntou sobre o que de tratava, e Sulio perguntou a Ajin se ele está ciente dos desaparecimentos recentes, pois a Cubos encarregou de investigar esse caso, e ouvindo isso Ajin entendeu na hora. A Cubo, a fim de não envolver forças externas, encarregou alguns cadetes de cada classe com uma missão de investigação, e os representantes responsáveis pela investigação dos primeiranistas são Sulio, Naeun e Jongak. Voltando à conversa, Sulio fala que ainda vai ter investigação por parte da Cubo, mas parece ser provável que o causador desses incidentes seja um cadete. Eles disseram que pode ser mais fácil para outros alunos desmascarar o culpado. Ajin entende o que ele quis dizer, mas pergunta por que falar isso com ele, e Sulio lembra que Ajin disse antes que tem bons olhos, e ele também foi recomendado por Naeun,
o que surpreende Ajin, pois não esperava uma indicação feita por Naeun. Voltando à sala 303, Sulio agradece a todos por terem vindo, e sentado ouvindo estava Ajin, que pensava que vai ganhar muitos PH, então isso será ótimo para ele. Vendo que todos estão aqui, Sulio diz que vai começar a explicação, e fala que antes de discutir sobre esse incidente, ele gostaria de compartilhar uma dedução. Ele diz que não acha que o culpado desse caso seja o mesmo Jin que atacou Naeun, e lá no fundo um som de algo se quebrando é ouvido, e se tratava de Jongak que quebrou a arquibancada com um pisão, e com uma cara medonha pergunta se ele falou Naeun. E Sulio corrige falando o nome completo de Shai Naeun, pois para aqueles que não sabem, só pessoas próximas usam o primeiro nome para se referir a outro. Mas enfim, Sulio acha que a Naeun tem uma grande chance de ser o próximo alvo dos Jin, pois Jin seguem as ordens dos demônios, então se o demônio que fez um pacto com Sen estava atrás da Naeun, outros Jins que fizerem um pacto com o mesmo demônio podem ter o mesmo foco nela, e por isso ele gostaria de perguntar se os outros têm algum suspeito em mente, e pergunta se não viram alguém agindo de maneira suspeita. Mas a verdade é que Ajin já sabe quem é o culpado, e por decidir que era perigoso simplesmente revelar seu nome, ele calmamente esperou a história se desenrolar, mas ao contrário da história original, onde 6 pessoas sumiram num período de 2 meses, dessa vez 3 pessoas sumiram num período de 14 dias, e nesse ritmo a chance de terem outras vítimas aumenta muito, e lembrando da fofa cena com Naeun, Ajin decide que não quer esperar a história progredir como uma desculpa para deixar que coisas ruins aconteçam com eles. Ajin então levanta sua mão e diz que tem um suspeito, e ele seria o presidente do clube acadêmico, Ion, e Ajin diz que ele parece suspeito, uma acusação que deixa todos na sala em um silêncio terrível, mas Sulio diz que essa pessoa tem um álibi, e eles o investigaram antes por ser próximo a uma das vítimas, mas Ajin questiona se a vítima não teria ido até Ion por conta própria, e gritando Jongak pergunta se ele estava alegando que Ion usava algum tipo de magia hipnótica para atrair as vítimas, e em um tom sarcástico ele aposta que funcionou perfeitamente. Ajin então diz que é claro que não funciona como uma magia de hipnose normal, mas quando ele estava prestes a explicar ele é interrompido por alguém. E essa pessoa era Yeon-ah, e fala que isso é um pouco estranho, pois Ajin estava fixado em alguém que eles afirmaram ter um álibi, e em um tom sério ela diz que acha que é mais provável que Ajin seja o Jin em vez do presidente do clube, uma coisa que deixa Ajin completamente em choque, pois não esperava tal acusação. Nos pensamentos de Ajin, ele está se lembrando de algo. Ele fala que está na hora de criar uma personagem que irá auxiliar, uma personagem rica que dá assistência ao Sulio, alguém com uma personalidade forte, mas não completamente detestável, e o nome dela seria Yeon-ah. E vendo a relutância de Ajin, Yeon-ah fala que, em vez do presidente do clube, que tem um álibi, ela acha que é mais provável que Ajin seja o Jin. Mas contrariando Yeon-ah, Sulio diz que Ajin tem um álibi, pois ele usou um portal no mesmo dia e hora do crime, mas ela diz que assim como um certo alguém, ela só está deduzindo, e fala que registros de portais são facilmente adulterados. Então o álibi de Ajin não é tão confiável quanto o de Yeon, e Ajin pergunta a Yeon-ah o que ela quer dizer com isso. E escuta alguém falando de fundo que ele só tem que espancá-lo, pois tem certeza que ele vai contar a verdade ou mudar sua história depois de uma surra. E pergunta para os outros o que eles acham. Depois dessa sugestão do Brutamontes, as pessoas na sala olharam Ajin como se estivessem dispostas a pôr o plano em prática, e percebendo isso, Ajin fica de cara com tamanho absurdo, mas em vez de Ajin sair correndo, ele começou a rir, o que despertou a curiosidade do rato de academia, e ele perguntou o que Ajin achava tão engraçado, e que se ele continuasse com isso iria quebrá-lo na porrada. Mas Ajin o encara com raiva e manda ele cair para cima, pois ele iria colocar um buraco no meio de sua testa, mas antes que o quebra-pau começasse, Sulio interfere e diz que não é hora para brigarem entre si e pede que ambos se acalmem. Mas Ajin diz que se eles o acham tão suspeito deveriam perguntar para Naeun, pois estavam no clube de caça juntos, mas no meio de sua fala uma bola voa até ele a toda velocidade, e ela foi arremessada por Jongak, que teve um ataque de fúria por medo de perder sua mina, e olhando furioso para Ajin ele o chamando de escória, e perguntando por que o nome de Naeun estava saindo de sua boca. Mas Ajin o confronta dizendo que eles se juntaram para derrotar o Jin, e fala que Jongak não deve ter ficado sabendo ainda,
pois estava muito ocupado pregando peças infantis com seus capangas, o que deixa Jongak muito irritado, mas ele é impedido de partir para cima de Ajin. E saindo, Ajin fala que já disse que achava que aquele cara é o culpado, mas o rato de academia manda ficar parado ali mesmo, mas Ajin não lhe dá ouvidos e continua seu caminho até a porta de saída, quando no meio de seu trajeto ele acaba tropeçando e indo de encontro ao chão, e logo atrás dele está o Brutamontes com um belo de um soco pronto para acertar Ajin pelas costas, mas graças às suas trapalhadas, Ajin desviou do golpe por sorte, e o atingido em seu lugar foi a porta da sala, que se estilhaçou por completo. E isso foi tão repentino que até mesmo Jongak, que também queria bater em Ajin, ficou assustado. O Brutamontes olha para Ajin e ele pergunta como ele foi capaz de desviar de seu ataque, mas Ajin não está para conversa agora, e se levanta puxando sua arma e dizendo que vai ter que ensiná-lo uma lição. E vemos o que seria o início de um combate épico entre Músculos e Chumbo Grosso, mas a intriga logo é parada quando Sulho coloca sua espada entre os dois, e em um tom sério e meio ameaçador, ele fala para Orak que já chega, e também chama a atenção de Yeon-a, e fala que se ela está tão curiosa assim, deveria perguntar diretamente para Naeun. O que Yeon-a faz imediatamente, passando uma mensagem para Naeun, e logo em seguida vemos que da sala 303 sai Ajin, que caminha com raiva para fora enquanto Sulho tenta impedir, e lá dentro vemos que Naeun falava por uma ligação que não havia como Ajin ser um Jin, o que faz geral de dentro da sala se calar, pois por uma acusação infundada, eles acabaram de criar inimizade com Ajin. Do lado de fora do prédio da Kubo, vemos que Ajin caminha a passos curtos como se estivesse triste com a situação, e ele vai até uma parte próxima onde não há muitas pessoas para poder ficar sozinho, e se senta suspirando alto pelo que acabou de acontecer. E cabisbaixo ele se perguntava o que ele está fazendo aqui. Ele não só acabou na própria novel como também está ficando nervoso e lutando contra os personagens que ele escreveu com tanto amor e carinho, e realmente no seu limite ele diz que já está ficando farto disso. Ele sente falta de sua família e amigos, desejando voltar para casa, lembrando que no lugar em que ele estava ele ainda tinha um ano de aluguel pago, mas ele não sabe como o tempo está passando em seu mundo original, e se pergunta se a uma hora dessas ele já não foi reportado como desaparecido, mas sua maior preocupação é com seus pais, que podem o estar procurando por aí, tristes pelo seu desaparecimento, mas a pergunta que sempre está em sua mente é se ele pode realmente voltar para seu mundo. Mas atrapalhando o clima triste, uma tela de sistema aparece para intervir, e nela diz que após esse estado contemplativo, a tenacidade de Ajin aumentou, e ele dá risada enquanto diz que o sistema realmente não sabe ler o clima. Mas Ajin não fica triste, pois pelo menos ele conseguiu aumentar seus atributos, ele pensa que seu antigo eu poderia não ter tido a coragem de se desviver ou algo do tipo, mas já tinha desistido de tentar encontrar um caminho para voltar aos bons tempos. E secando suas lágrimas, Ajin se levanta sacudindo a poeira, e em silêncio ele olha para o horizonte distante e escuro da noite. Voltando à sala 303, parece que o clima ficou bem estranho após Naeun livrar as suspeitas de Ajin, e Sulho que havia ido dar uma olhada em como Ajin estava retornou. O loirinho pergunta onde estava Ajin, mas Sulho diz que ele parecia precisar de um tempo sozinho, e ouvindo a conversa, Yeon-a fica curiosa. Ela pergunta ao Orak se ele usou seu talento mais cedo, o que ele fica com vergonha de admitir, mas Yeon-a provoca ao dizer que um simples atirador foi capaz de desviar de um golpe de um artista marcial, e ela pergunta se Ajin não sabe o quanto ele é suspeito ao fazer isso, mas enquanto ela falava, uma mensagem chega repentinamente, e quem a enviou foi Yeon, que pergunta se eles não podem se encontrar na sala de estudos um pouco antes da reunião do clube. Mas antes de dar uma resposta, Yeon-a se encontra meio pensativa. Do outro lado da linha, podemos ver um cenário um tanto sinistro, e após pouco tempo pensando, Yeon-a confirma, dizendo que está tudo bem para ela, e com isso, ela tira um sorriso do rosto de Yeon, e vemos que pelo estado em que ele se encontra no momento, alguma outra estudante azarada teve seu trágico fim em suas mãos, enquanto o maldito estava com uma expressão feliz enquanto ria. No outro dia, estamos dentro da sala de aula novamente, e Ajin está pensando. Agora entende o porquê das pessoas falarem para manter a mente ocupada se estiver se sentindo para baixo, pois depois de caçar, se exercitar e comer o que normalmente come, ele se sente cansado demais para pensar. Mas de alguma forma, ele vê que esses caras parecem piores do que ele, e pede em seus pensamentos que não se preocupem, pois ele está de boa.
Mas parando para pensar melhor, ele se pergunta o que está fazendo com os personagens que criou, pois deveria parar de perder o foco e se concentrar apenas em voltar para casa. E enquanto a isso, alguém chama por Naeun. E era Jongak que a pergunta se está tudo bem para ela voltar às aulas agora, mas sorridente, Naeun diz que está tudo bem e que não tinha nada para fazer em casa mesmo. Sulu então aparece para oferecer uma ajuda, mas Naeun, envergonhada, diz que consegue andar sozinha muito bem, e Jongak, com seu espírito de gado, já chega mandando Sulu tirar as mãos dela, e vendo a atitude de Jongak com Naeun, Yeon mostra uma expressão fria de ciúmes e desaprovação. O instrutor então avisa que a aula está começando e manda que todos se sentem em seus lugares. Ele então fala que, como todos já devem estar cientes, falta menos de uma semana para os exames semestrais e assim que o exame escrito terminar, o exame prático começará, e nele todos serão avaliados em duas categorias diferentes. A primeira categoria será o duelo entre cadetes, e a segunda será a caça de monstros, contra bestas ilusórias criadas por magos. Ele avisa a todos que os exames serão em uma dificuldade completamente diferente das aulas normais, e fala para todos estarem cientes disso e darem o seu melhor. Após as palavras do instrutor, Ajin pensa que o exame escrito é moleza, mas o duelo certamente será um problema. Ajin explica que os duelos são realizados usando 3 passes nominais, onde se pode nomear os cadetes que deseja desafiar. À primeira vista, pode parecer uma oportunidade para cadetes de alto rank conseguirem pontos facilmente desafiando cadetes de baixo rank, mas para evitar isso, a Kubo implantou um sistema de pontos de recompensa. Por exemplo, mesmo se o cadete número 1 ganhar um duelo contra aqueles de classificação baixa, como a diferença na classificação altera a quantidade de pontos recebidos, fazendo o cadete na primeira posição perder pontos com esse sistema. Mas claramente ainda tem aqueles que ignoram esse sistema, e usam seus passes nominais para ensinar uma lição aos caras que eles não gostam. E parando para pensar direito, há outra coisa que incomoda Ajin no momento, e ele se pergunta se eles não estão sentados próximos demais, e vemos que Raquel estava bem perto dele. Ele percebe que Raquel continua perto dele sem dizer uma palavra, e apesar dela ser alguém que normalmente só estuda sozinha no fundão, mas Ajin se perguntava o que ela estaria fazendo, e se ela estaria tentando copiar suas anotações. Ajin então pega uma caneta e começa a escrever algumas palavras, chamando a atenção de Raquel, e a mesma fica sem entender nada quando vê 2 nomes desconhecidos em uma folha, e Ajin pensa que esses são os nomes de seus pais. Mudando para outro local, podemos ver que Yeon mandou uma mensagem dizendo que já está na sala de estudos, e diz que não precisa ter pressa na hora de vir, e vemos que a pessoa a qual essa mensagem chegou foi Yeon-a. Ela então se dirige a um prédio próximo onde provavelmente fica a sala de estudos, e chegando lá, Yeon-a estava esperando e ele a cumprimenta enquanto a fala que ela finalmente chegou. Olhando em volta, Yeon-a percebe que os outros membros do clube ainda não estão aqui, e Yeon diz que eles logo chegarão, e pede para ela se sentar primeiro. Mas antes de se sentar, Yeon percebe algo diferente na sala, e isso era uma vela aromática, que Yeon explica como sendo algo que pode ajudá-los nos estudos. Ele então puxa assunto ao dizer que ouviu falar que Yeon foi designada para um time de investigação de jeans, e ele diz que também faz parte como representante dos segundanistas, o que se prova sendo uma surpresa para Yeon. Yeon diz que eles não estão fazendo muito progresso, e pergunta como o grupo dela está se saindo e se eles têm algum suspeito em potencial, mas Yeon diz que ainda não tem. Mas ela diz que teve alguém que disse algo completamente sem noção, o que deixa Yeon curioso para saber o que fizeram, e parece que Yeon está em um transe, pois ela sente seu corpo relaxado enquanto diz que alguém falou que ele era um Jin. Ela continua falando e diz que a pessoa falou que Yeon usou algum tipo de magia mental, e pergunta se isso não é algo inacreditável. E rindo, Yeon pergunta se ele tem alguma prova, e involuntariamente Yeon diz que não ao balançar a cabeça em negação, mas ela sai do transe por um momento após ouvir as últimas palavras de Yeon, e pergunta o que ele quis dizer com prova, mas vendo que acabou de cometer um deslize, ele diz que falou algo errado, e pergunta por que acha que ele é um Jin. Mas Yeon já sacou tudo depois dessa pergunta suspeita e da desculpa esfarrapada, e puxando seu chicote, ela fala que pessoas inocentes não perguntam se há provas quando suspeitam dele, e com seu chicote em mão, pronta para se defender, ela pergunta qual é o problema dele. E com uma voz fria bem diferente do seu habitual, Yeon pergunta por que Yeon está sendo assim com ele,
e com um olhar medonho, ele diz que ainda falta muito tempo até a vez dela. Mudando de lugar novamente, estamos no dormitório dos segundanistas da Kubo, onde Yeon acorda desnorteada e em pânico sem saber onde estava. Ao olhar em volta, ela parece reconhecer o lugar como o dormitório dos segundanistas, mais precisamente sendo o quarto de Yeon, e então cai a ficha de que ele verdadeiramente era um Jin, o culpado por trás das pessoas desaparecidas, e ela admite que no fim das contas, a Jin não estava falando besteira. Ela então resolve se acalmar e pensa que primeiro tem que chamar ajuda. Ela então começa a se debater na cadeira para conseguir ativar seu relógio e chamar alguém para ajudar, e nessas horas de desespero, ela só quer que alguém receba a mensagem, mas logo atrás dela aparece Yeon, dizendo que não pode deixá-la fazer isso. Em outro lugar, parece que alguém recebeu uma mensagem, e esse alguém era Ajin, que pergunta quem seria a essa hora. E ele percebe que a mensagem é de Yeon, mas ao olhar a mensagem, ele fica confuso se perguntando o que isso significa, e vemos que com todo aquele esforço de antes, Yeon só conseguiu mandar uma mensagem com o número 9. Depois de tomar o relógio de Yeon pergunta o que o amigo dela pensaria com uma mensagem sem sentido a essa hora da noite, e se pergunta se Ajin é o cara que descobriu que ele era um Jin. E fala que vai ter que se livrar dele depois. Irritada, Yeon pergunta se ele acha que vai se safar com isso, e ela aposta que o time de investigação já percebeu seu sumiço e estão a caminho daqui. Mas Yeon fala que não liga para isso, pois assim que terminar esse trabalho ele vai fugir da Kubo. E sabendo das intenções desse maldito escravo do diabo, Yeon fica furiosa, mas ele diz que gosta de ver esse olhar no rosto dela, mas ele fala que Lilith também quer ver seu rosto manchado de medo. Voltado para Ajin, vemos que está pensativo se a mensagem foi mandada sem querer, e ele fica ponderando até que por fim pensa que ela poderia estar tentando escrever o número 190. Ele rapidamente chama o livro da verdade, e pergunta onde Yeon estava atualmente. O livro então se abre e ao ver a resposta dada pelo livro ele se pergunta o que ela está fazendo lá. Voltando até o quarto onde Yeon está presa, vemos que uma voz está constantemente a chamando em sua cabeça. A voz demonstra que sabe o quanto ela está solitária, e demonstra simpatia ao dizer que sabe como ela se sente. E vemos que isso de agora a pouco eram os joguinhos mentais feitos por Yeon para desestabilizar a mente de Yeon, mas pela cara determinada que ela está demonstrando nesse momento, eu tenho plena certeza que não funcionou. Yeon diz que ela tem uma determinação muito grande para resistir à lavagem cerebral, e ele fala que tudo o que ela precisa fazer é relaxar sua mente por um momento. Ele então chega perto e toca seu cabelo enquanto diz que não há por que ter medo, pois Lilith permitiu hoje, e ela também a quer. Depois de ouvir essas palavras, Yeon se debate ainda presa na cadeira, e Yeon diz que não adianta se soltar, pois diante do poder mágico de Lilith não há para onde fugir. E pouco depois após terminar sua sentença, um som de vidro se quebrando é ouvido, e uma bala acerta sua cabeça, chocando Yeon que não estava esperando por tal coisa a essa altura. Yeon, que acabou de ter chumbo grosso acertando sua cabeça, grita em agonia enquanto sua cabeça está vazando, e então a voz de Ajin aparece dizendo que ela não quis acreditar nele e isso aconteceu. Yeon então levanta furioso e pergunta quem foi o maldito que arrombou a sua cabeça, mas Ajin o adverte para nem pensar em se curar, pois a bala dentro de sua cabeça é especial, portanto a menos que a remova cirurgicamente não terá resultados. Yeon grita furioso enquanto chama Ajin de maldito. E enquanto lança ataques para todos os lados ele pergunta onde Ajin estava, mas o ataque desesperado de Yeon só serviu para destruir o quarto e jogar Yeon no chão, e Ajin fala que ele não deveria desperdiçar energia assim. Mas totalmente furioso, Yeon grita para que Ajin saia de onde estiver, e Ajin diz que nesse momento está muito longe dele. E mais 3 tiros são disparados, dessa vez acertando seus 2 braços e abdômen. E enquanto o maldito Jin caía com mais 3 novos buracos para ventilação, vemos de onde Ajin estava atirando, e dessa vez ele estava usando sua Desert Eagle no modo rifles de precisão, e com o alvo ainda na mira ele dizia que tiro à distância é muito bom. E enquanto Yeon caía, Ajin fala que vai gastar todas as balas que ela deu, e fala que se ela tiver alguma consideração deveria trocá-la por outras melhores. E Yeon se preparava para tentar escapar, mas Ajin com certeza não iria deixar, e com mais um tiro ele acerta as costas do maldito, que cai de volta para o chão, e aterrorizado ele olha para a direção de onde os tiros estavam vindo a todo momento,
Yajin, vendo que o alvo estava incapacitado, respira aliviado pelo serviço bem feito. Ele então pede desculpas que isso tenha acontecido com Yeon-a e pergunta se ela estava machucada, e a mesma responde que não. Yajin diz para ela descansar, pois logo o time de investigação estará lá, e ela confirma enquanto cai no sono, mas antes de adormecer ela agradece nosso poderoso franco-atirador. Voltamos no outro dia e vemos que nossa linda waifu está acordando em uma cama de hospital após o ocorrido do dia anterior, e uma voz próxima pergunta se ela já está acordada, e vemos que era Suryo que estava descascando uma maçã. Yeon a pergunta o que ele está fazendo ali, e ignorando a pergunta dela, Suryo pergunta se ela está bem, pois o médico disse que não encontrou nada anormal, e Yeon a diz que não sente nenhuma dor, e pergunta de novo o porquê dele estar ali. Suryo explica que eles estão revezando para cuidar dela, sendo Suryo, Jongak, Naeun e Orak, e ela pergunta por que eles estão fazendo isso. Suryo explica que é porque eles são parcialmente responsáveis pelo que aconteceu, e fala que como membros do time de investigação eles deveriam ter sido mais atentos, mas se distraíram com um assunto diferente, e ele diz que sinceramente eles sentem muito pelo que aconteceu. E depois de ficar um pouco em silêncio, Yeon-a fala que devem chamar Suryo de certinho o tempo todo, e o mesmo fica confuso com essas palavras. Antes, Yeon-a pensava em Suryo como um cara talentoso do primeiro lugar, mas talvez ela tenha cometido um mal-entendido, e com o mal-entendido ela se lembra da falsa acusação que fez contra Ajin antes, gerando toda aquela situação. Ela pergunta se ele não veio aqui, mas Suryo se pergunta a quem ela está se referindo, e envergonhada ela vira o rosto e diz que não é ninguém, e olhando para o céu claro daquele dia ela se perguntava por que ele a salvou. Mais tarde, vemos uma mensagem de Yeon onde ela agradece e diz que vai retribuir esse favor, e lendo isso Ajin estava sorridente pelas suspeitas contra ele terem diminuído. Com esse último feito de Ajin, ele ganha 457 pH e com a sorte ativada ele recebe 11% a mais de pH. E por conseguir atingir o alvo de uma grande distância, sua proficiência em atirador de elite sobe para 7º rank. Depois de ver seus resultados, Ajin diz que essa foi sua maior quantidade de pH recebida em uma ação, e como ele esperava, completar um episódio principal foi muito recompensador. Ele ressalta que seu ganho total não foi muito, se comparado com o quanto investiu no talento de atirador de elite, mas não foi tão ruim já que ele conseguiu salvar a Yeon-a. Enquanto Ajin estava absorto em pensamentos, uma outra pessoa o chama de canto, e ele era o Sr. Park Soo, que estava surpreso por Ajin chamá-lo do nada, e pergunta qual seria o problema, mas premeditando que Ajin queria cancelar o contrato. Ele se ajoelha e pede para por favor reconsiderar, mas Ajin fala que não é nada disso, e mostrando uma maleta ele diz que está querendo fazer um investimento na agência SH, o que pega o Sr. Soo totalmente de surpresa. Então vemos que a venda do ginseng selvagem no banquete violeta rendeu uma bagatela de 400 mil dólares, e nos planos de Ajin ele tem em mente investir 250 mil em ações da Cavalo de Carga, e só outros 150 mil restantes na agência SH. Ajin pensa que o potencial da agência SH é tão grande quanto o da Cavalo de Carga, mas o que ele não contava era que o Sr. Soo dissesse que não pode ser tão descarado e aceitar tanto dinheiro assim. Mas Ajin diz para ele apenas aceitar, pois ele está dando esse dinheiro para que eles cresçam juntos, e com esse dinheiro ele deve comprar uma bolsa mágica decente e um veículo off-road. Ajin aproveita para perguntar quantos anos Soo tem, e ele diz que tem 29, e Ajin diz que ele é muito mais velho que ele, então não precisa falar tão formalmente com ele, mas Soo diz que não pode ser tão casual com seu grande investidor. Ajin o ameaça perguntando se quer que ele cancele o investimento, mas Soo muda de atitude rapidamente chamando Ajin apenas pelo primeiro nome, e Ajin percebe que ele é bem rápido para mudar de atitude. Saindo do café, Ajin diz que antes de irem eles devem passar em uma loja de conveniência. Chegando na tal loja de conveniência podemos ver que Soo está curioso do porquê Ajin comprou uma raspadinha, e Ajin explica que é menor de idade e não pode ganhar nenhum dinheiro sem um responsável por perto. E ele fala que por causa disso não foi capaz de usar sua sorte até agora, e como se fosse algo comum ele diz que ganhou, e Soo pergunta quanto foi, e como se não fosse nada, Ajin diz que apenas 20 mil, deixando Soo perplexo por um momento, até que ele realmente se liga na quantidade que Ajin ganhou em uma raspadinha e grita alto com a incrível quantia de 20 mil. Ajin diz que também vai investir isso, e pede que por favor altere o contrato e mande para ele,
e diz que deve ser um pouco menos de 20 mil por causa dos impostos, e vemos que após receber essa quantidade de dinheiro, Soul estava meio para baixo e trêmulo, e Ajin pergunta o que tem de errado com ele, mas Soul diz que está com medo de ser roubado. Estamos em outro lugar, dessa vez o que parece ser um galpão abandonado. Do chão surge uma gosma negra estranha, que começa a tomar uma forma humanoide à medida que emerge do chão. Totalmente formado, ele toma a forma de um garotinho, e diz à sua chefe que eles começaram a se mover. Ele também informa que a mestre do cavalo de carga está crescendo e pergunta o que deveria fazer agora. E a mulher de longos cabelos negros diz que somente devem roubar o item e deixar o resto. A criança entende as ordens e fala que tem algo estranho para reportar, e é sobre um cara que está comprando apenas ações da mestre do cavalo de carga. Ele diz que no início eram compras de 300 a 1.000 dólares, mas repentinamente teve uma compra de 250 mil de uma só vez, e ele pergunta se isso não é um investimento muito grande para uma guilda que nem tem um website. A chefe diz para ignorar ele por enquanto e focar apenas no trabalho. E a criança diz que se é isso que a chefe quer, então ele vai fazer. Mas antes de sair ele se lembra que tem umas novas páginas interessantes no Banquete Violeta, a Caçadores de Relíquias, Ensopado de Jongak e Vendedor de Informações, e ele achou esse último especialmente suspeito, pois diz que conseguiria qualquer informação. Ele pergunta se ela quer deixar algum pedido, dando a ideia de que ele pode até mesmo achar aquela pessoa, e irritada ela chama pelo nome da criança, Dron, que rapidamente se cala e diz que isso era apenas uma brincadeira, e ele então muda o tópico, e fala que em uma semana aquilo começa, se referindo aos exames da Kubo, e ressalta que dessa vez eles estarão de olho em Kim Sulio e Shin Jongak, o primeiro e segundo lugar na classificação. Ele diz que alguns membros da trupe vão se infiltrar e pergunta se ela também irá, o que ela confirma, e ao se levantar podemos ver que além de ser a líder, ela também é bem bonita, e ela diz que seria bom se houvesse algumas crianças úteis dessa vez. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero de coração que todos tenham se divertido com a história de hoje. Se curtiram eu peço que se inscrevam e deixem um like para fortalecer o canal. E para aqueles que quiserem ajudar o canal financeiramente qualquer valor será muito bem-vindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.